Alguns de vocês já saibam disso, mas a nação de Israel foi destruída em 70 depois de Cristo e por cerca de 1900 anos existiram como uma nação sem um país. Mas, ao fim, sua terra foi restaurada para eles e em 1948 Israel foi reestabelecida como uma nação independente e então também foi aceita como um Estado-membro das Nações Unidas. Essa nação, que desapareceu por quase 2000 anos, de repente, apareceu mais uma vez. Existiu uma nação de Israel antes disso, mas esta desapareceu por cerca de 1900 anos, e todavia, a nação de Israel foi restaurada. É realmente extraordinário algo assim acontecer nesse mundo, e é um incidente que tem um significado extremamente profundo. As pessoas podem pensar que é comum para um país desaparecer e voltar a existir depois de um tempo. E podem pensar que é possível essas coisas acontecerem. Mas, se considerarmos isso através da Bíblia, podemos ver que esse foi um incidente muito grande e tem um significado extremamente importante. Mesmo assim, parece que as pessoas não prestam tanta atenção para esse fato. Hoje, através da Bíblia, vamos dar uma olhada na nação de Israel no Oriente Médio, uma nação que atrai a atenção do mundo inteiro, e iremos considerar por que esse país foi restaurado mais uma vez e por que há tanta controvérsia em relação a essa nação e por que tantos conflitos surgiram envolvendo essa nação. A Bíblia será a nossa base enquanto procuramos o motivo disso. Veremos que, nesse mundo, isso significa que o fim está se aproximando e o dia em que Jesus retornará a este mundo está chegando. A Coreia foi anexada ao Japão por 36 anos e a nação chamada República da Coreia desapareceu. Mas, então, depois de 36 anos, ela foi restaurada e foi estabelecida mais uma vez como uma nação independente. É verdade que outros países na região do sudeste da Ásia, países como Laos, Vietnã e Camboja, Índia e Indonésia também, todas, por um período, estavam sob o governo de países como Portugal, França e Inglaterra e também conquistaram sua independência. Mas, com exceção de Israel, não há outro exemplo de uma nação que tenha desaparecido, seus cidadãos foram dispersos pelo mundo por quase 2000 anos e depois retornaram para sua terra mais uma vez. No caso de Israel, não são muitos os israelitas que permaneceram vivendo naquela terra. A maioria ficou espalhada pelo mundo inteiro. Eles se tornaram prisioneiros e viveram em terras estrangeiras. A terra em si se tornou propriedade de outras nações e o povo foi espalhado pelo mundo. E essa situação continuou por não menos de cerca de 1900 anos. Mas, então, esses israelitas voltaram e estabeleceram uma nação independente mais uma vez. Isso nunca aconteceu com nenhuma outra nação. Ao estudarmos a Bíblia hoje, veremos como esses eventos estão embasados na Bíblia e como o plano de Deus, que foi estabelecido em Escrituras há muito tempo, cerca de 2 ou 3 mil anos atrás, foi concretizado e continua precisamente sendo como está na Bíblia. Jeremias, capítulo 30, vou ler do versículo 1 ao 3. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente, vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Esse livro de Jeremias foi registrado cerca de 2550 ou 560 anos atrás. Então, ele foi registrado muito tempo antes de Jesus nascer, cerca de 550 ou 560 anos antes. Essa profecia foi feita há tanto tempo e foi antes dos israelitas se espalharem pelo mundo e antes deles se tornarem cativos.
Muitas partes do livro de Jeremias se desencadearam quando os israelitas ficaram cativos na Babilônia. Mas há um sentido duplo por trás disso. Os israelitas foram capturados e dispersos pelo mundo inteiro, mas essas palavras de profecia disseram que, em algum ponto, eles seriam restaurados e voltariam à sua terra. Se olharem aqui no versículo 2 diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. As palavras que foram escritas dessa maneira são as palavras da Bíblia. Deus revelou essas coisas ao profeta Jeremias. Ele disse para escrever em um livro eventos que aconteceriam no futuro. As palavras que ele escreveu naquela época agora formam o livro de Jeremias. Então, ao lermos o livro de Jeremias agora, podemos ver se as palavras de Deus são de fato verdade e se os eventos de fato aconteceram dessa maneira. Versículo 3. Certamente, vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Foi registrado aqui na Bíblia, 2.500 anos atrás, que os israelitas, que estavam espalhados por todo o mundo, voltariam para a sua terra e a repossuiriam. Sem dúvidas, vocês sabem sobre o conflito do Oriente Médio. Países no Oriente Médio, como Egito, Síria, Jordânia, Líbano, países cercando Israel, se levantaram contra Israel, levando as guerras do Oriente Médio. A terceira dessas guerras do Oriente Médio é chamada a Guerra dos 6 Dias e ocorreu em 1967. Essa foi a terceira das guerras do Oriente Médio. Na época da Guerra dos 6 Dias, as tropas israelenses tomaram posse de toda a terra de Israel. Essa é a terra de Israel e esse é o Mar Morto. E aqui no norte fica o Mar da Galileia. Essa terra é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. Antes da Guerra dos 6 Dias, os israelitas entraram nessa terra e se estabeleceram aqui. Há uma região que é chamada de Cisjordânia, ou West Bank, em inglês. Esse é o Rio Jordão. A Cisjordânia é a região a oeste do Rio Jordão que se estende até Jerusalém e várias regiões ao norte e sul. A nação da Jordânia ocupava essa área, e ao norte estão as colinas de Golã, que eram ocupadas pela Síria. O Egito ocupava a área ao sul, e os palestinos estavam vivendo aqui, espalhados por essa região. Mas, em 1967, na época da Guerra dos 6 Dias, as tropas israelenses ocuparam toda essa área até a Península do Sinai ao sul e toda a área ao oeste do Rio Jordão, a área referida como Cisjordânia, e a região das colinas de Golã ao nordeste. Conquistaram essa área inteira. Essas áreas foram incorporadas à terra de Israel. Israel ficou no controle de toda essa terra. Isso foi profetizado na palavra de Deus, que foi registrada na Bíblia 2.500 ou 600 anos atrás. Se olharem aqui no versículo 1, diz: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. O Senhor significa Deus, não é? Essas são as palavras de Deus faladas através de Jeremias. Então, essas palavras da Bíblia são as palavras de Deus 2.500 anos atrás. As palavras de Deus diziam que, em um certo ponto no tempo, os israelitas retornariam e ocupariam toda a sua terra mais uma vez, e essas palavras se realizaram exatamente como foram escritas. Então, aquela guerra acabou com Israel assumindo o controle das terras que estavam ocupadas pela Jordânia, Egito e Síria. Então, podemos ver claramente que as palavras da Bíblia foram cumpridas precisamente como foram escritas. A seguir, Isaías, capítulo 60,
Vou ler a partir do versículo 4. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos. Isso está falando sobre os filhos dos israelitas. Está dizendo que os filhos de Israel virão de longe. E as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então, você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Vejam o que diz aqui. O livro de Isaías foi escrito cerca de 2.600 anos atrás. Ele foi escrito um pouco antes do livro de Jeremias, 2.600 anos atrás. Deus falou essas palavras de profecia através do profeta chamado Isaías. Aqui também, Deus profetizou que os israelitas, seus descendentes, voltariam à sua terra de longe e eles retornariam carregando seus filhos e filhas com eles. Um ponto que precisamos prestar especial atenção aqui é no versículo 5. Então, você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Está dizendo que, quando isso acontecer, haverá sorriso nos rostos dos israelitas e seus corações ficarão radiantes. Por quê? Porque a riqueza dos mares será trazida a você e a você virão as riquezas das nações. A você virão as riquezas das nações. As riquezas do mundo virão a você. Isso é o que está dizendo. Para usar um incidente familiar como exemplo, houve a Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo Pérsico. Estranhamente, na época da Guerra do Golfo, também eram as nações árabes que estavam mirando Israel. O Iraque atacou Israel naquela guerra. Mas, estranho dizer, naquele tempo, o mundo inteiro foi afetado economicamente por essa guerra. Claro, os Estados Unidos tomaram a liderança e combinaram forças com várias nações para lutar essa guerra. Mas, através dessa guerra, Israel se tornou muito rica. Por quê? O Iraque continuou a lançar mísseis Scud na direção de Israel. Então Israel ameaçou retaliação, ameaçando usar armas nucleares ou atacar de frente. E porque mantiveram essa ameaça, os Estados Unidos tentaram apaziguar a situação e ajudaram Israel, fornecendo mísseis Patriot, enquanto a França e a Alemanha e outras nações enviaram enormes quantias de dinheiro para Israel. Isso é apenas um exemplo, mas dessa forma, a riqueza do mundo, as riquezas das nações, voltou para Israel, como diz nesse versículo. Israel tem uma influência em todos os aspectos econômicos do país chamado Estados Unidos. Os bancos e grandes corporações são todos controlados por eles. É essa a extensão de suas afiliações. De qualquer maneira, podemos ver claramente que há uma grande possibilidade de que virá um momento em que toda essa riqueza se inclinará na direção de Israel. Nesse versículo diz, a você virão as riquezas das nações. Podemos ter certeza de que eventos sucederão exatamente como diz aqui. Logo antes disso, diz aqui, porque a riqueza dos mares será trazida a você. Se olharem aqui, há 3 mares em Israel. Esse é o Mar Mediterrâneo, às vezes referido como o Mar Grande. Então, mais para dentro, temos o Mar Morto, também conhecido como Mar de Sal. Então, se forem para o norte, aqui, há o Mar da Galileia. Esse não é um mar de verdade, é um lago. Mas, na Bíblia, ele é referido como o Mar da Galileia. O Mar da Galileia. Existem esses 3 mares aqui, e um deles é um pouco estranho, que é o Mar Morto. O Mar Morto fica abaixo do nível do mar. Como seu relevo é mais baixo, a água flui para o Mar Morto, e não há para onde ela fluir novamente. A água flui para dentro e então evapora rapidamente. Não importa quanta água flua para o mar,
não há para onde ela fluir novamente, deixando a água que permanece bem salgada. Esse é o mar mais salgado do mundo. Quando uma pessoa entra nas águas desse mar e se deita horizontalmente, ela flutua na superfície. É assim salgada a água. E quando uma pessoa sai da água, ela fica coberta com uma grossa camada de algo. E demora bastante para lavar isso. Há um mineral peculiar, chamado óxido de cálcio, encontrado na lama do Mar Morto. Quando extraído e desenvolvido, ele pode ser usado em produtos alimentícios e como ingrediente valioso para outros produtos também. Um leque inteiro de outros minerais pode ser encontrado no Mar Morto. Quando eu fui para Israel, eu também fui para o Mar Morto. Se olharem aqui, essa é uma foto de uma fábrica de magnésio à beira do Mar Morto. É uma fábrica de sal, e podem ver a chaminé alta. O Mar Morto é conhecido por seu sal, mas na verdade muitos e vários produtos são feitos em fábricas assim. O governo israelense desenvolveu e está administrando essas fábricas. O que isso indica? Isso nos mostra que as palavras da Bíblia, que diz, porque a riqueza dos mares será trazida a você. Essas palavras que foram registradas 2.600 anos atrás, agora estão sendo cumpridas exatamente como foram escritas.